Você acredita no aquecimento global? Você acredita que o planeta está aquecendo? Você acredita que nós vamos ter eventos climáticos cada vez mais extremos? Você acredita que podemos, no aquecimento global, ter muito frio, muito calor? Nós podemos ter muita chuva? Pois é, eu estudei física, mas depois eu voltei para a área de computação. Trabalhei por 30 e poucos anos e depois eu fui para uma área de aventura. Eu criei um portal e isso me estimulou a ser um fotógrafo e correr pelo mundo. E eu conheci a Antártica várias vezes, fui para o Ártico várias vezes e estudei muito sobre o assunto. E sempre me questionava quanto disso é verdade, quanto disso não é uma maneira de tirar dinheiro das entidades, dos governos e tudo. E sempre fiquei buscando estudo sobre isso. E sempre gostei muito de estatística. E eu fico impressionado quando as evidências começam a ser cada vez mais, quando fatos nos comprovam, não a questão do aquecimento global, mas a questão dos eventos extremos. E a diferença do passado e de agora é que nós temos informações, nós temos banco de dados, nós podemos compilar isso tudo. Isso nos dá cada vez mais certezas de algumas coisas. Então comecei a buscar essas informações das entidades que trabalham com isso. E eu acredito que muito do que a gente sabe comprova que está tendo transformações, né? E que a diferença do passado e agora é que isso está mais acelerado. E isso é um problema, porque tudo se acomodava com o tempo, né? Entre uma inundação e a outra, uma chuvarada forte e a outra, dava tempo para a gente reconstruir, dava tempo para a gente mudar. Só que agora está cada vez mais próximo. E agora nós temos muito mais gente vivendo no mesmo lugar. E como é que nós vamos fazer para sair? E aí entra uma questão, por isso eu estou levantando esse vídeo. Cadê a prevenção? Cadê o plano de risco? Onde que pode ter perigo, onde que não tem? E quando acontece alguma coisa, como é que é feito? Que trabalho é feito? Quando eu tenho um desastre na minha casa, quem eu posso pedir ajuda não para resolver meu problema, mas entender o que está acontecendo para mim saber se isso realmente é um risco e talvez entrar dentro de uma estrutura organizacional a nível mundial para poder atender essas pessoas que estão num lugar de risco e que se não tem jeito, se vão ficar um dia, vão morrer ou vão perder tudo que tem. Então, eu acho que isso é o grande problema que nós estamos tendo. Eu vejo que em muitas partes do mundo, onde que já tinha o mar subindo por natureza, que nem a Holanda e outros lugares, se desenvolveu maneiras de proteger e conseguir ainda continuar ali. Mas eu pergunto, e nós? No resto do mundo, nos países que não têm desenvolvimento, se o mar vai subir, que seja daqui 50, 100 anos, como é que deixam construir edifícios na beira do mar? Como é que acontece no Brasil e em outros lugares do mundo? Se nós sabemos que uma chuva que nem aconteceu lá em São Paulo, que nem aconteceu no Rio Grande do Sul, e um volume extremo vai desandar todo o morro, por que continua deixando as pessoas construir nos morros? E aí o governo não tem responsabilidade, não é culpado, e ainda depois do desastre vem como salvador da pátria. Eu defendo, inclusive eu quero criar uma maneira, de forma educacional, que nós temos que trabalhar com um trabalho de prevenção, com um trabalho de alarme,
um alarme confiável, que eu posso dizer, se eu recebi o alarme que eu tenho que sair da minha casa porque a água vai me cobrir, eu vou. E que tenha uma estrutura para me dar apoio, para onde que eu vou, e não acampar em ginásio. Que seja planejado isso dentro dos municípios, porque eles conhecem a realidade local. Nós temos que ter planos, né, de evacuação, nós temos que ter planos, né, de resgate se alguém ficar ilhado, ou ficar soterrado, ou se ficar... Tem a defesa civil, mas eu pergunto, qual a população, qual é o conhecimento que a população tem disso, de como a população poderia ajudar, ser treinado, contribuir, para a gente ser eficiente na hora que dá um desastre? E como é que é o plano de recuperação depois de um desastre? Hoje o que você faz? Faz campanha pedindo, pelo amor de Deus, para as pessoas de bom coração, e geralmente são as pessoas mais humildes que ajudam as outras. Eu acho que o que está acontecendo no planeta é uma chamada para nós buscar saídas, não só por emoção, não só esperar depois do desastre, e sim fazer um trabalho de inteligência, de planejamento, e cobrar, nós todos, todas as pessoas, temos que cobrar das autoridades municipais para fazer isso, porque ela que conhece, ela que está ali no lado. Para mim, todos os vereadores deveriam criar projetos dentro da Câmara do plano, né, de contingência, onde que tu contempla toda essa questão. Um plano de emergência para desastres naturais. E ser treinado a população, e ser educado as crianças na escola, de entender os sintomas, o que acontece, de entender o que pode acontecer num desastre de vento, num desastre de água, num desastre, né, de terra e assim por diante. De entender que não dá para querer ficar na casa se a água está subindo, de entender que não dá para cruzar uma ponte se a água está passando por cima. Isso é uma educação, isso é um processo que a gente tem que fazer. Se o aquecimento global vem aí, aquecer nosso planeta, criar eventos extremos, que os rios atmosféricos são maiores muitas vezes do que os rios terrestres, e pode despejar toda aquela água e criar um caos que nem acontece em muitos lugares, nós temos que aprender. E nós temos que ter ação. E eu pergunto, olha só um exemplo aqui. Tive um desastre aqui, ó. Isso aqui era reto, plano, desceu. E não tem molhado, não teve água que passou, não teve nada. Simplesmente desceu. Passou ciclone e eu disse, aqui não aconteceu nada, que bom. Mas o terreno desceu. Eu botei agora uma lona aqui para cobrir, mas desceu. Isso aqui era plano. Não tem nada aí mole, é tudo duro. Alguma coisa aconteceu. Agora eu pergunto, como é que uma pessoa qualquer que tem um desastre desses vai buscar ajuda não para resolver aqui, mas para entender o que aconteceu? Provavelmente é uma fissura geológica, talvez a água lá embaixo cruzou e criou um buraco ali, ou tinha um buraco. Como é que vamos saber? Para quem nós vamos ligar? Se tu tem dinheiro, beleza. E se tu não tem? E daí tu deixa assim? E quem sabe mais uma chuva, 2 chuvas, 3 chuvas, e desmorona e você vai à casa? Então, só... Se concordam comigo, divulgam isso, vamos compartilhar, vamos pressionar nossas autoridades, vamos pedir, né, para o Ministério Federal ajudar, não com dinheiro, mas com instrução, e cobrar um programa das prefeituras em resolver isso, e talvez cada estado, pelo governo do estado, forneça técnicos competentes para treinar as prefeituras. Beleza? Um abraço aí, pessoal. Até mais.